Bueno, seguimos um pouco então. Vamos tentar dar uma leve quebrada um pouco nos assuntos que viemos falando até aqui, de ordem mais técnica, mas não muito, tá? Porque queremos manter uma conexão forte deste tema de carbono, sustentabilidade e oportunidades que vem chegando com aquilo que estamos vendo a campo, porque assim acreditamos neste novo cenário, neste novo mercado. Vocês me entendem bem? Peço perdão pelo idioma, mas acho que é mais pertinente eu falar em português do que me arriscar ao espanhol, que vocês vão começar a dar risada e vai ficar pior, tá? Mas algumas coisas vocês me ajudam aí para algumas palavras e algumas coisas que porventura não entenderem, por favor, peçam para falar mais devagar, né? Ou falar de outra forma, ok? Em primeiro lugar, muito obrigado a Marcelo Cabreira, a Minerva, por nos trazer até aqui. Temos uma trajetória de consultoria técnica e assessoria a produtores rurais, a sistemas de produção agropecuária no sul do Brasil, hoje em alguns outros estados do território brasileiro. Então eu apresento rapidinho para vocês. Meu nome é Davi Teixeira, né? Sou sócio fundador e diretor de negócios e sustentabilidade de CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, e tivemos a felicidade de, a empresa é desde 2010 no Brasil. Em 2015 chegou um colega uruguaio para trabalhar conosco no Brasil, trabalhou durante 6 anos e sempre me provocou para um dia retornar ao seu território, ao seu país, ao Uruguai, e trazer um pouco deste trabalho de fomento e orientação técnica à produção sustentável para cá. Nossa equipe, então, desde 2020, viemos com tudo, viemos com a empresa, com a marca, com o know-how e com uma equipe genuinamente uruguaia. Ali nos acompanham hoje, por favor, guris, levantem aí Facundo Rodrigues, Facundo Arbiça, Julio Gon, e são hoje os nossos sócios e técnicos e gestores da CIA no Uruguai. Começamos um trabalho a partir de Artigas e daí viemos ganhando um pouco de terreno com outros locais e outras propriedades. Me acompanha de Brasil outro colega, onde está Fábio Araújo, que integra a nossa divisão de sustentabilidade, de projetos especiais e negócios sustentáveis, que tem mais relação com o tema que falo hoje aqui para vocês. Sempre tivemos esse DNA de estarmos próximos aos produtores, entendendo os sistemas produtivos e tentando, da melhor forma, transformá-los em negócios com bom gerenciamento, tanto da base produtiva quanto da base gerencial, da base financeira. E é muito importante que essa essência permaneça no relacionamento entre técnicos, indústria, tanto de insumos quanto da carne, quanto do varejo, neste relacionamento com vocês, produtores rurais, que são os detentores dos ativos de sustentabilidade que vamos falar para frente. A gente estrutura o nosso trabalho em soluções que são voltadas diretamente para as propriedades rurais ou soluções que são voltadas para as empresas que estão também ao entorno de vocês, auxiliando na construção de projetos ou de soluções que ajudem os negócios agropecuários de vocês se alavancarem cada vez mais. Este é o coração
da manutenção e do desenvolvimento de toda a cadeia. Todas as empresas comerciais, toda a indústria de carne, ela só sobrevive se o produtor rural estiver fortalecido. Assim a gente acredita. A base do nosso trabalho é a nossa visão de produção sustentável, é sempre essa visão de drone, como chamamos, essa visão holística, essa visão do sistema produtivo e do negócio agropecuário como um todo. Por isso, isso tem total conexão com aquilo que falamos ali a campo. Se o objetivo de fazer um feedlot é liberar áreas para categorias de recria, para melhor aproveitamento de verdeos, ou se isso vai dar mais escala, se isso vai conferir segurança, é ao negócio todo. Cada compartimento do sistema, cada área de pastagem, ou cada área de lavoura, ou cada área de sistema silvipastoril, ou cada área de campo natural, pode até ter a sua análise financeira direta de viabilidade, mas o que importa mesmo é o conjunto de toda a área da propriedade em um período exercício de 12 meses, para usar uma cronologia humana que para vários aspectos somos impostos a seguir. A cada ciclo de 12 meses, o que este negócio consegue em investimentos, despesas, custos e ingressos, faturamento, receita, e que resultado isso nos deixa do ponto de vista econômico, e que resultado isso nos deixa do ponto de vista de estarmos ou não construindo um sistema cujo grau de sustentabilidade aumenta a cada ano ou involui, diminui a cada ano. Esses dois aspectos são importantes, porque se tivermos um sistema em evolução ambiental, do ponto de vista dos ambientes de produção, a gente está acelerando a melhoria do resultado econômico dos anos seguintes. Como eu disse, no Brasil nós temos uma atuação de fluxo contínuo em cerca de 700 propriedades leiteiras, 700 propriedades de pecuária de corte, bovinos ou ovinos, ou ambos, e umas 200 a 300 propriedades com integração agrícola-ganadeira, geralmente ligadas à pecuária de corte. E mais recentemente, a nossa distribuição, nosso adensamento é no sul do Brasil, nos 3 estados do sul, um núcleo no Mato Grosso, que é a maior potência agropecuária do Brasil hoje, um núcleo no Mato Piba, que é uma união de 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por isso Mato Piba, que é a nova fronteira agrícola brasileira, onde áreas extensas e de grande potencial produtivo avançam largamente no país. E então, desde 2020, com esse desafio proposto aqui pelos nossos colegas uruguaios, estamos aqui e temos uma familiaridade muito grande. Eu sou natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, numa região do Pampa Gaúcho brasileiro, então tenho muita familiaridade de criação com a ganaderia extensiva, que evoluiu no Rio Grande do Sul muito no caminho da integração com soja. Aqui nessa região, um pouco de evolução em integração com arroz e, na grande maioria do território uruguaio, com os campos nativos melhorados, os verdeos de verão e inverno e por aí vamos. Hoje a nossa situação do Uruguai, nesses 2 anos, é pequena, né? Porém assertiva no nosso entendimento de como crescer no Uruguai, né? Atendemos aí 13 propriedades rurais, que detêm 18 propriedades, estão distribuídas em 6 departamentos, muito adensado em Artigas, e de lá viemos, atendendo cerca de 35 mil hectares, que compreendem 26 mil cabeças de bovinos e 16 mil cabeças de ovinos.
Bueno, tudo isso não é para ficar fazendo apresentações, mas sim para contextualizar um pouco do nosso trabalho com o que vou falar para vocês, e dividimos assim rapidamente em 2 blocos, um chamado mais voltado para créditos de carbono especificamente, e aqui o objetivo é trazer um pouco de nivelamento, tá? Informações essenciais, informações básicas acerca deste tema, que gosto de frisar, é novo, não que seja novo o assunto, mas no nível de produtores rurais, diretamente na ponta, no front, onde estão os ativos de sustentabilidade, e com a possibilidade real de monetização, isso é novo. Se fala há 2, 3 décadas, mas parece a nós outros que estamos chegando definitivamente no momento de monetizar e que o produtor rural possa fazer parte efetivamente deste mercado. Ele não vai ganhar sozinho, existem certificadoras, existem os próprios investidores desse crédito, existe quem vai trabalhar pelo monitoramento dos projetos dentro das fazendas, para quem vai auditar isso tudo, mas o produtor é quem mais ganha com isso. Ele é o dono do ativo verde que vai ser monetizado de várias formas, e a gente quer passar um pouquinho para vocês sobre isso. E a segunda parte é conectar isso, que é crédito de carbono, ou seja, é um mercado, é uma moeda que recém agora começa a chegar para nós. A gente é acostumado com 1 quilo de carne, carcaça, litro de leite, lã, e que história é essa de carbono? Afinal, é perigoso, é bom, tem riscos, não tem, que segurança tem? Isso vai me impedir de produzir, ou eu posso continuar produzindo e recebendo por esses créditos? Tudo isso é a novidade que está chegando como uma nova oportunidade, um mercado que se debruça, se joga sobre o mercado agropecuário que já conhecemos bem. Então a ideia é trazer um pouco de aplicabilidade, de conexão na prática. O que é isso? Como se gera um crédito de carbono? Falamos um pouco então dessa primeira parte. O Uruguai já está, até pela sua vocação de trabalhar muito tempo, ou desde sempre, com a exportação de produtos agropecuários, de ser um país com comércio exterior muito apurado, e de ser um país em que os produtores já são mais acostumados a protocolos, checklists, auditorias para alcançar mercados, porque esta é uma característica do Uruguai no próprio setor agropecuário, principalmente. Então, já existe bastante coisa aqui sendo estudada, sendo veiculada, e principalmente nos órgãos governamentais existe uma atenção muito forte para isso. Notícias como essa, relacionada a carbono, relacionada a carne carbono neutro, enfim, a várias pegadas, como a produção de carne orgânica, isso já vem de algum tempo, tá? Não é que isso seja a novidade. Mas o Uruguai, que vem a partir se apresentou na última conferência das partes em Glasgow, na Escócia, de forma propositiva e fortemente propositiva com relação à aderência do país a este mercado. Então isso não sou eu que estou dizendo. O Uruguai já está se apresentando através dos seus ministérios de ganaderia, agricultura e de meio ambiente, e já se apresentou e se posicionou assumindo compromissos publicamente perante as nações de caminhar nesse sentido,
que eu acredito que tem tudo a ver com o perfil do Uruguai, dos seus sistemas agrícolas e ganadeiros de produção. Já existe um grande relatório gerado aqui no Uruguai, um grande inventário de como funcionam as coisas nos sistemas, nos ambientes, tanto de produção como de conservação. E vejam que eu vou voltar nesse tema, porque todo o território nacional está ocupado, para não dizer todo, mais de 70%, 80% seguramente, pelo bioma Pampa. Originalmente todo o território, mas hoje 70% com a conservação do remanescente de vegetação natural do bioma Pampa sul-americano. Isso confere um valor que estamos tentando encontrar ainda as formas de monetização, mas que seguramente fará parte da forma de monetizar isso para o Uruguai. Porque detrás destes números está não apenas um ambiente pastoril capaz de prover um balanço de carbono negativo, ou seja, favorável à geração de crédito de carbono, dependendo da forma com que este campo natural seja manejado para pastoreio, falaremos disso, mas também por detrás deste substrato existe um componente de biodiversidade de fauna e flora silvestres gigantesco, com valor de geração de crédito para o mundo. Existe um valor de carbono social, onde por detrás deste substrato forrageiro e ambiental existe uma história de um povo, existe uma cultura de um povo, de formação de perfil humano, e isto também agrega algumas moedas, alguns créditos, potencialmente agrega a esta monetização. Então o Uruguai carrega consigo um pouco disso. E o país, do âmbito governamental, assume alguns compromissos relacionados à matriz energética, à redução das emissões, e são, como se dizem, imagens que os países tentam pregar para o mundo, defender o que vão fazer, né? O Uruguai já é um país que se intitula Uruguai Natural por conta de todo o marketing que existe para frente, para fora, no seu perfil exportador. Porém, quando falarmos de mercado de carbono, tudo que a gente se anunciar e assumir como contratos, quando a gente quer receber alguma coisa por isso, assim como na carne, seremos auditados. A qualquer momento, se dissermos que a lotação dos pastos é 0,85 unidade animal por hectare média ano, a qualquer momento, um auditor da certificadora ou de algum procedimento contratualizado pode bater na propriedade para verificar isso. Ou assim como outros itens que a gente assumir. Mas a gente vai falar disso. É justamente por isso que neste novo cenário a gente não basta ser sustentável. A gente precisa confirmar que é. O que é ser sustentável? Nós mesmos podemos criar o protocolo do que é ser sustentável para nós outros, para os sistemas ganadeiros do Uruguai. A partir de uma linha de base, que seria um manejo mais corrente, mais tradicional, se criam práticas onde estes sistemas que praticam isso são sustentáveis. E aquilo ali seria certificado, e hoje existem alguns certificadores no mundo capazes de fazer isso. Depois isso precisa virar números, precisa ser transformado em números.
A pegada do carbono, o volume de emissões de gases de efeito estufa, que estão ligados a cadeias de carbono, e por isso a palavra mais básica de tudo isso é carbono. O óxido nitroso, o metano, a amônia, eles vão se desdobrando em cadeias carbonadas. Trocando em miúdos, isso significa que aquilo que é feito como parte do processo produtivo, desde o animal, com a sua fermentação ruminal, emitindo gases, até as maquinarias para alimentar o feedlot, consumindo combustível, até a matriz de energia que a propriedade possui, consumindo energia, até o próprio solo, todos os hectares da propriedade, que existe um componente, um fator de emissão que vai a partir das plantas e a partir do próprio solo e da própria água. Em contraponto a isso, nós temos a capacidade que os próprios sistemas de produção têm de mitigar, reduzir, evitar o impacto ambiental promovido por essas emissões. Uma das principais formas, ok, até aqui, entendimento? Uma das principais formas de fazer esta mitigação, esta redução, este evitar o impacto ambiental promovido pelos gases é com os ambientes pastoris, seja campo natural, verdeu de verão, verdeu de inverno, seja lavouras de grãos, de milho, de sorgo, de arroz, dependendo da época, tem capacidade de fazer o que de muito tempo sabemos, um processo chamado fotossíntese, que pega esses equivalentes carbono que estão na atmosfera, aqui pelas emissões, e tem a capacidade, para o crescimento dos tecidos da própria planta, estocar esses equivalentes carbono no solo e transformá-los em um nutriente, um filtro para limpar o planeta. Isso é verdade, falando de forma bem simplificada, né? Claro. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas o balanço entre o volume total de emissões, assim como as árvores, uma floresta, seja ela nativa ou comercial, tem alto potencial de estoque de carbono no solo através do sequestro. Mas isso é verdade, mas depende. A conta se fechar, assim como a conta do feedlot, que Atílio nos explanou muito bem até agora em todos os cenários que passamos, principalmente no feedlot, assim como ela pode fechar, se o custo é 10, se fechar a 12, estamos ganhando, se fechar a 8 estamos perdendo, ou vice-versa, dependendo da moeda que se utilizar. No balanço de carbono, da mesma forma. Os pastos, os verdeios, as lavouras, os campos, as florestas de mata nativa ou comercial vão gerar um potencial de sequestrar carbono. Ele pode ser maior, neutro ou menor do que o volume de emissões que a gente estiver produzindo. E eu vou mostrar um pouco para vocês como é que a gente implementa práticas que, à luz da ciência, do conhecimento científico, já são aclareados apontados como práticas mitigadoras, e formas de manejo que são ruins para esse cálculo e, consequentemente, para a agregação de
de valor. Todo esse processo vai precisar de alguma forma ser monitorado com diferentes metodologias, desde grandes equações até ferramentas tecnológicas como essa que estamos trabalhando em Brasil. Você já deve ter ouvido falar em algumas coisas parecidas aqui, senão a gente fica à disposição, que é um processo de um algoritmo de identificação de bovinos pelos pontos nodais do focinho, fundamentado nos estudos de que cada focinho de um bovino é único, como é única a nossa impressão digital. E esta mesma tecnologia que faz as nossas carteiras de identidade, com impressão digital, somada à tecnologia do QR Code, de aproximação de uma câmera, ela nos confere a possibilidade de cadastrar cada animal não somente pelo brinco ou por algum outro tipo mais invasivo de identificação, e sim um cadastro único num blockchain, numa nuvem protegida, que pode ser uma grande base de dados. Para o Uruguai, que já tem um sistema de rastreabilidade bovina muito consolidado e que confere um status, até um controle de status sanitário muito forte, isso aqui, quando estiver totalmente pronto e ainda está numa fase de desenvolvimento, já funciona. Eu já testei várias vezes em vários lugares do Brasil. Ainda precisa de ajustes, estamos solicitando ajustes para o grau de assertividade, que hoje está entre 80% e 90%, e ele precisa ser de praticamente 100%. Além disso, ele vai entrar numa fase de escalabilidade, onde, ao invés de individualmente cadastrar animais, sistemas de câmeras que peguem isso quando o animal cruza no brete de uma maneira mais rápida. Mas será necessário. Bueno, o que é um crédito de carbono? Para emparelhar o conhecimento de todos. É um certificado que é emitido, é conferido para cada 1 tonelada, isso é uma convenção mundial, tá? Para cada 1 tonelada desses diferentes equivalentes carbono, porque são diferentes gases de efeito estufa que estão centralizados na unidade do carbono, para cada 1 tonelada de carbono equivalente que deixa de ser emitida, gera-se um crédito de carbono. Isto é um crédito de carbono. O balanço de carbono é, então, uma subtração da quantidade emitida menos a quantidade evitada, mitigada, a que não é emitida. Então, por isso que o número bom do balanço de carbono, sempre que vocês ouvirem falar em balanço de carbono numa notícia, numa matéria, e verem algum número, o número bom ele é negativo. Este menos esse, quando der menos alguma coisa, é porque estamos conseguindo mitigar mais do que emitir, ok? É um caminho, existem várias etapas. Estamos aprendendo ainda na construção, né, Fábio, das metodologias, até de forma propositiva daquilo que entendemos ser o mais viável para cada ambiente, porque estamos ainda no chamado mercado voluntário. Brasil e Uruguai têm se organizado para os mercados regulares, regulatórios, regulamentados, oficiais. Por enquanto estamos nos mercados voluntários, que aceitam proposições porque ninguém sabe muito disso. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Então, cabe a nós ter força de argumentação suficiente para conectar no Uruguai, na Argentina, no Brasil, as condições dos sistemas, o que a ciência já diz, nos permite propor desta forma.
e aí fazer com que isso encontre um mercado que aceite pagar por isso. Então precisamos de mais partes envolvidas, né? Porque o produtor rural não sai por aí dizendo: eu tenho 100 créditos de carbono, quem quer comprar? Não existe ainda um Plantaja, um Praça Rural de crédito de carbono, mas poderá existir daqui a uns anos, não ri, vai existir. Quem sabe as praças de remate do Uruguai vão estar comercializando virtualmente para grandes empresas do mundo créditos de carbono. Mas vamos lá, existe a necessidade de aproximação desses partners, desses parceiros, dessas partes envolvidas, tá? Sejam Minerva, seja produtores rurais, certificadoras, existe quem faz o monitoramento desses projetos, o Departamento de Extensão, que apoia tecnicamente para que as práticas sejam de fato observadas e implementadas, para que quando um auditor venha no sistema, o sistema esteja ok. Existe a identificação dos potenciais, existe um estudo de viabilidade, porque implementar o projeto tem custos. Quantas vezes o técnico vai ir fazer o ajuste, a implementação, quantas vezes a auditoria vai ir, certificação vai ir. Existem custos de negociação com a fonte financiadora e a viabilidade tem que ser elaborada, tem que se apresentar para o produtor qual a metodologia, qual a situação de mercado, quem vai pagar por ela, quanto vai pagar por ela e de quanto que vai ser pago, quanto que fica para o produtor, quanto que fica para as outras partes envolvidas e quando vier o mercado regulamentado, quanto que os governos vão ficar também, porque eles não estão aí para ficar assistindo tudo isso. Eles vão atrás da fatia deles também, não vamos fugir disso como em qualquer outro negócio. Depois disso tudo vai passar por uma fase de validação, uma fase de acreditação, certificação e até que isso se torne efetivamente a venda desses créditos e X dólares por hectare ou X dólares por quilo carcaça, quilo emitido por quilo carcaça, eficiência produtiva, enfim. Até chegar aqui tem uma caminhada. O que nós estamos fazendo hoje, além de trocar, explicar, sensibilizar e escutar de vocês produtores, é desenhar e implementar projetos piloto. Teremos que pilotar, teremos que percorrer 1 ano, 2 anos, 3 anos pilotando isso, monetizando, fazendo ajustes e ver se isso está bom para todo mundo. Essa é a intenção. No meio disso tudo, podem surgir algumas moedas virtuais que já façam o processo ir acontecendo para que quando de fato está tudo certo, a gente já saiba. Tu tem X, vou dar o nome de uma moeda, Minervas, tá? Tu tem X Minervas, tu tem 2X Minervas, tu tem 3X Minervas, isso já está monetizado pelo que tu praticou ao longo do piloto, para que isso entre no mercado financeiro. Então temos essa sequência de etapas, tá? Das quais não vamos fugir. Leva algum tempo, mas estamos próximos. Esperamos isso durante 100 anos. Então agora a gente pode estar próximo de 1, 2, 3 anos. Então as coisas vão estar acontecendo e a nossa intenção é ficar falando para vocês. Agora eu começo a entrar em algumas questões mais técnicas para que vocês comecem a se familiarizar com essas coisas. De forma geral, isso aqui é resultados de projeções e trabalhos científicos, tá? Alguns feitos no Brasil, outros no exterior. De forma geral, aqui tem cenários, tá? De um cenário de baixa tecnologia até um cenário de alto uso de tecnologia. Isso significa menor tecnologia é pastagem degradada, lotação de meio animal por hectare, e o cenário de mais alta tecnologia é um cenário de pastagens produtivas, suplementação e lotação de mais do que 2 cabeças por hectare.
Aí às vezes vem a pergunta, mas se eu tiver mais animais, eu vou ter mais emissões e o meu balanço de carbono vai ser pior. Não. De forma geral, o gradiente que se observa quando se intensifica os sistemas de produção com planejamento, planificação, com monitoreio das práticas, manejo das pastagens, ajustes da carga animal, os sistemas aumentam a capacidade de suporte, com isso a gente aumenta a lotação e a produtividade, mas nós reduzimos a quantidade de emissões por cada quilo de carcaça produzido e comercializado. Esta é a grande sacada da pegada de carbono pela eficiência zootécnica e pela aplicação de práticas sustentáveis e monitoramento dessas práticas, de forma a impulsionar ao mesmo tempo as duas pontas, a ponta da produção e a ponta da sustentabilidade e dos créditos de carbono. Essa é a lógica. Então, por isso que dizia ali, a intensificação sustentável, a intensificação tecnológica com planejamento e responsabilidade conduz ao caminho da mitigação. Eu vou fazer meu segundo e último bloco da fala para familiarizar mais ainda o que eu estou tentando dizer para vocês. Aqui são trabalhos brasileiros também que mostram o balanço das emissões em diferentes formas de utilização da terra. Está um pouco ruim aqui, mas a imagem está um pouco distorcida, mas eu explico para vocês, tá? Nós temos aqui 6 formas de utilização: florestas plantadas, sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, agricultura, ganadeira e floresta, lavouras cultivadas em siembra direta, ou seja, sem revolvimento do solo, pastagens bem manejadas, lavouras cultivadas sob o sistema convencional, ou seja, com preparo do solo, e pastagens degradadas, seja por sobrepastoreio, seja por algum motivo de mau uso do solo com o preparo excessivo, que não conservou um dossel forrageiro suficiente para fazer fotossíntese. Lavouras cultivadas sob preparo convencional e pastagens degradadas são, neste trabalho, os únicos 2 modos de utilização da terra que nos deixaram um balanço de emissões positivo, ou seja, ruim, ou seja, tem que pagar pelo crédito, teria que pagar pelo crédito de carbono. Não é bem isso, tá? Mas é o que não desejamos. Todas essas práticas aqui, isso é trabalho científico, isso embasa o que podemos propor, que plantação de florestas comerciais, sistemas agrícolas ganadeiros, sistemas que utilizem plantio direto, siembra direta e pastagens bem manejadas, todos eles podem ser capitalizadores de crédito de carbono. E todos eles são tecnologias que para a produção agropecuária são excelentes. Já fizemos isso em grande parte dos nossos sistemas de produção, certo? Já praticamos grande parte dessas tecnologias e dessas ações no contexto dos sistemas de produção que já são bem gerenciados. Então nos falta descrever esses protocolos, dar números a esses balanços e propor que alguém nos pague por isso. Aqui listamos algumas das formas que são
sabidas, conhecidas de vocês e capazes de gerar esses balanços de carbono negativos ou essas pegadas de capitalização, de geração de crédito de carbono. O manejo adequado das pastagens, a siembra direta, a integração agrícola-ganadeira, a eficiência produtiva, quilo emitido por quilo produzido e comercializado, ciclos encurtados por suplementação, por feedlot, por pastagens eficientes na transformação de quilo por quilo. E também coisas mais inovadoras como os próprios aditivos de nutrição animal que diretamente impactam em nível ruminal a redução das emissões. E ainda poderia colocar aqui o que a ciência já vem se dedicando: genética animal. Os institutos de pesquisa ganadeira já estão estudando a identificação de animais que emitem menos e buscando que características genéticas esses animais possuem para que isso entre nos programas de melhoramento genético. Vejam, a Embrapa está fazendo isso no Brasil, logo o INEA está fazendo isso no Uruguai, INTA na Argentina, buscando animais que emitem menos e buscando a carga gênica desses animais para inserir nos contextos de programas de melhoramento genético, dada a importância disso. Então é possível que daqui a 5 anos, 10 anos, seja comum você dizer assim, ó, quem usa o gene tal, ou o sêmen tal, ou a genética tal, ganha créditos de carbono. Porque cientificamente foi comprovado que aquela linhagem de Angus, de Hereford, de Montana, enfim, de algum tipo racial preferido, consiga estar carregando em determinada linhagem genética um fator de mitigação ambiental. E falei para vocês que o Uruguai ainda tem este caminho aqui de oportunidade, que nós vemos isso com muito bons olhos para o Uruguai, que é a não conversão, evitar a conversão de campo natural em outras oportunidades. Eu não estou dizendo aqui que alguém não deve plantar arroz, que alguém não deve plantar soja, que alguém não deve plantar festuca, ou que alguém não deve fazer alguma coisa. Não estou defendendo isso. Mas como existe uma característica do país e uma riqueza que pode, enfim, gerar algum valor diferente do que simplesmente ganho de peso em animais, este substrato que, do ponto de vista zootécnico, do ponto de vista produtivo, já tem uma trilha de caminho que amplia a eficiência produtiva e, consequentemente, um fator de impacto de mitigação pela redução das emissões por encurtamento de ciclo e aumento da eficiência de quilos emitidos por quilos comercializados, que é o ajuste da lotação, o diferimento, fechamento de algumas áreas estratégicas, a fertilização e a introdução de leguminosas e até mesmo de gramíneas exóticas como o ryegrass. Além deste caminho, simplesmente o fato de não converter, não transformar em uma região, em uma área como a que visitamos ontem do Christian, se existe uma proposta para ele plantar arroz ali, e ele diz, não, eu não vou plantar arroz aí, esta diferença, a oportunidade dele não plantar arroz, tensionada, confrontada com a oportunidade e a geração de emissões ou de renda dele plantar arroz, geram créditos, entendem? São passíveis potencialmente de gerar créditos. Aqui para o Uruguai existe um potencial, porque se ganha de várias formas. Se ganha aumentando a área de fotossíntese e fazendo com que o balanço de carbono seja mais negativo. Se mais parte da propriedade estiver praticando isso,
em relação a isso. Mais fotossíntese, mais captura de carbono, mais créditos de carbono. Mais ganho de peso por manejo adequado, mais aceleração da performance diária dos animais, terminação mais rápida, maior eficiência, menos quilos emitidos por quilos comercializados, animais que não vão ser mais de 4, nem de 3,5, nem de 3, nem de 2,5, serão de 2 anos de idade, ciclos mais curtos, e também simplesmente pela conservação do bioma e, como falei, da história que ele tem para contar. Aqui só alguns exemplos de 100 artigas na mesma propriedade, em alguns meses depois, na Rita Welke, certo? Ajustes de lotação. Performance apurada, mais pasto, mais ganância de peso, mais acúmulo de carbono no solo, menor emissão de gases de efeito estufa. Aqui alguns exemplos só para mostrar para vocês também, são alguns verdeiros, isso é em Colônia Palma, em Artigas, são naquelas fazendas que a gente falou lá que estamos tendo a oportunidade de desenvolver trabalhos. Em ryegrass, tetraploides, materiais semelhantes àquele que vimos ali na esquina ali, sempre primando pela manutenção da altura ótima de pastoreio. Isso é fundamental, e para que isso seja possível, é fundamental a aplicação de nitrogênio na segunda, terceira folha do azevém. Isso, se ele foi sembrado em março, isso é em abril. No máximo é no início de maio. Porque isso é quando a folha está no ponto ótimo, a planta está no ponto ótimo de absorver o maior índice de nutrição nitrogenada e correr todo o seu ciclo para frente com mais nutrição nitrogenada, portanto mais potencial produtivo, e também porque ainda existe mais temperatura. Lembra-se, a resposta do nitrogênio vai se dar com umidade, água no solo, radiação solar, temperatura, e aí o nitrogênio vai funcionar. Então, quanto antes melhor. Alfafa, em Colônia Elumbu, Rio Negro, aquele outro é em Rivera, Amarillo, Rivera, Colônia Palmas e Artigas, aqui em Rio Negro, aqui em Centurion, em Cerro Largo, e aqui é uma consorciação em Los Moges, em Cerro Largo também, e aqui em Diego Lamas, em Artigas, para mostrar para vocês um pouco de como entendemos a implantação de verdeiros e pradeiras que nos deixem, antes mesmo da suplementação estratégica, que falamos bastante hoje, que nos deixem a possibilidade de que um terneiro desmamado ganhe 900 gramas, 1 quilo por dia, que um novilho de 300 quilos, 350 quilos ganhe 1 quilo, 1 quilo e 200 por dia, antes mesmo da suplementação. E que, sobretudo com a suplementação, consiga potencializar isso para que a velocidade de ganho de peso permita uma terminação em menos de 100 dias, em menos de 90 dias. É a eficiência do processo junto com a pegada da sustentabilidade com a huella de carbono. É uma lógica que vai funcionar bastante bem aqui. Ryegrass em siembra direta. E por isso, o fator mais importante disso, além da implantação e fertilização em épocas adequadas e antecipadas, é o manejo da cobertura do solo com área foliar, área fotossinteticamente ativa durante o máximo de dias. Isso é para performance animal e isso é para o mercado do carbono. É olhar em visão de drone os potreiros, os piquetes, as subdivisões e estar tudo verde. Não existirem potreiros pretos.
Isso está relacionado à cobertura de índice de área foliar que intercepta a radiação solar e faz fotossíntese. Por isso, muitas vezes, as próprias franjas, há que se ter cuidado, o número de subdivisões de uma área de pastagem. Em alguns momentos é preferível ter menos subdivisões, não quero entrar num debate sobre isso aqui, podemos marcar outro momento, porque é extensa a discussão, manejo de pastagens e rotacionados e franjas e pastejos horários, porque daí vou levar mais 3 dias aqui, aí vou ganhar do artilho. Mas isso é muito importante, que os animais sempre acessem o ryegrass a 22 a 25 centímetros ao entrar no piquete, no potreiro, para que eles desfiram um único bocado naquela planta e tragam a planta para 40% a menos, que é isso que ele faz em um bocado, e essa planta fique com 10 a 12 centímetros, que é o ideal para o azevém, 10 a 15 dias depois estar novamente com 22 a 25 centímetros. É usar menos, por menos tempo e mais rapidamente, todas as plantas da pastagem. O número de subdivisões não é o que soluciona a quantidade de pasto. Aqui só para algumas coisas rapidamente para vocês, já estamos terminando. Também é importante, quando você faz preparo de verão, pensar que a velha da agricultura antes de Cristo, a teoria do colher, semear, colher, semear, colher, semear, colher, sembrar, o solo deve estar coberto com algo verde quanto mais dias do ano possível. Em todas as áreas da fazenda, quanto mais possível. Todas as áreas com solo descoberto, pode ser um campo natural sobrepastoreado, ou pode ser uma área com preparo de verão sem azevém, sem ryegrass, vai contra a pegada da sustentabilidade do carbono. A eficiência zootécnica, isso aqui fiz questão de trazer porque é um resumo daquelas 13 clientes que estamos trabalhando. A prenhez ecografias de 2022, num ano de extrema sequio em Artigas, onde estão a maioria das propriedades, uma média de 85% de taxa de prenhez. Na pegada do carbono, que nós temos que definir uma linha de base, que seria o tradicional da região. Se nós pegarmos uma linha de base do Uruguai, vamos estar falando entre 70% e 75%, são os números que a gente vê, 68% às vezes, mas vamos colocar 70%. Se considerar um ano de seca, sequio, podemos trabalhar com 65%, e a gente então conseguiu, neste grupo, uma pegada de eficiência produtiva que gerariam créditos de carbono. Nós vivemos um ambiente, quando eu digo nós, é o sul do Brasil e Uruguai e Argentina, ambientes com extrema capacidade de oferecer para o planeta uma base verde sobre as áreas, sobre os mapas, os croquis das propriedades, durante 365 dias do ano, ou o mais perto disso possível, com as diferentes opções forrageiras sequestradoras de carbonos que dispomos, sejam elas agrícola, de produção de grão para silagem ou para grãos, ou as pastagens para a utilização de gado a pasto. Temos a condição de construir esses mosaicos forrageiros que, por exemplo, o Brasil Central não tem. Do Paraná para cima no Brasil, 6 meses chove, 6 meses não cai uma gota d'água. E tudo fica branco. E o gado em cima emite metano e não há sequestro. E aí fica mais difícil, mas aqui, tanto em inverno quanto em verão, temos opções agrícolas e forrageiras para construir esses sistemas
sustentáveis, mitigadores do impacto ambiental, seja lá para qual for a finalidade. Finalizo bem rapidinho, 5 minutos, 2 minutos, para contar deste meu amigo aqui, o Ramiro Silveira, aqui passando Jaguarão, município de Arroio Grande, Rincão Querência, que começamos há alguns anos um trabalho numa propriedade que tinha parte de áreas de coxilha, com campo natural, gado de cria, e parte com áreas de várzea com arroz, nada de pastagens nas áreas de pousio de arroz, áreas extremamente degradadas e utilizadas de forma marginal com pecuária de cria, e áreas de campo nativo com sobrepastoreio. Mas ele queria muito melhorar, só não sabia como. Então começamos a fazer esse tipo de trabalho com ajuste de lotação, roçadas estratégicas, diferimento estratégico, melhoramento de campo natural com sobressemeadura de ryegrass e fertilização sem revolvimento de solo, para acomodação de vacas de primeira cria com altíssimas taxas de repetição de prenhez e terneiros desmamados com 230 quilos, 220, 230 quilos, às vezes 240, em algo como 12, 15% da área total dele. E como era um sistema, aqui tem o resumo também das ecografias de anos seguidos, e como era um sistema de ciclo completo, toda a parte de várzea, de lavouras de arroz, empeçamos em verdeios, em áreas de pousios planificados, organizando a lavoura, a integração agrícola ganadeira, para a terminação de novilhos. Novilhos que entravam com 380 quilos em junho, saíam em setembro algo cerca de 500 quilos, ganhos de peso da ordem de 1,2 kg novilho dia, por conta da monitoreio de manejo das alturas de pastoreio. Aqui algumas coisas de conta, valores desatualizados, mas só para dizer que são áreas com azevém, leguminosas, calcário, adubo, ureia, 160 kg de DAP por hectare, 200 kg de ureia por hectare, mais operações de maquinaria, custos, valores de época em reais, não se prendam por isso, mas se prendam pela relação. Perto de R$1.000 por hectare, valores bem defasados, isso já faz tempo. E uma contabilidade da produção por hectare da ordem de 580 quilos de peso vivo por hectare. Isso aqui não é o quilo desse novilho, é quilos ganhos por hectare, tá? Lotação vezes GMD vezes o número de dias. 580 quilos, então aquele investimento gerou em quilos capitalizados ali 3 vezes mais. 3 vezes mais. Em pastagem. Como mostrei, as áreas de campo natural têm um potencial que a gente trabalha, na grande maioria, abaixo. Na grande maioria, por falta de monitoreio de lotações, de carga, de ajuste de carga. O campo tem capacidade para dar muito mais para a gente. Então, existe um caminho para que as propriedades saiam de alguma ganaderia ineficiente ou pouco eficiente para algum incremento produtivo responsável, que seria que já trazem por si algumas rentabilidades, que isso pode ser alavancado por alguns projetos de apoio de financiamento para que essas práticas sejam implementadas. Esses processos vão precisar ser validados até que se chegue no processo de geração do crédito, monitoramento disso e negociação efetiva disso. Estamos nessa caminhada. É um trabalho que ainda vai demandar mais tempo, mas a gente já quer pilotar, trabalhar isso junto com vocês. Desculpem pelo passado do tempo. Obrigado, ficamos à disposição.
No sé si tienen alguna pregunta para hacer para David antes de pasar a lo que sería la siguiente charla. La genética animal, con respecto a la capacidad que tenía de emitir, que si alguna emitía menos. Yo quería preguntar si también están pesquisando la capacidad de las pasturas de capturar. Si hay alguna especie que capture y transforme en verde de forma eficiente. Sim, quase todos não, mas vários substratos forrageiros, inclusive o campo natural, tem sido alvo, e alguns verdeiros têm sido alvos deste trabalho. O mesmo trabalho que está sendo feito em animais está sendo feito em espécies não só forrageiras como agrícolas, espécies das próprias lavouras no ciclo, na fase vegetativa, o próprio arroz, o milho, maíz, a soja, eles também estão sendo alvos desses estudos, para que se identifique materiais com maior capacidade de sequestro. Mas, de forma geral, as gramíneas de verão são aquele material que tem maior capacidade, assim como um milho, maíz, sorgo, em sua fase vegetativa, o sorgo forrageiro, capim-sudão, usa um pouco aqui, mas enfim, vem chegando, a própria festuca, que já não é bem de verão, mas quanto mais potencial de produção de matéria seca de uma gramínea, porque responde muito à fotossíntese, aí temos um caminho de estoque de carbono altamente potencial. De regeneración rápida, con un pastoreo adecuado, mucha producción de materia verde, sería efectivo también, ¿verdad? Disculpe. Arroz é complicado por uma questão de ser uma cultura alagada, aí o Fábio até pode nos explicar um pouquinho mais, e as bactérias metanogênicas e todo um processo que o arroz nós conseguimos, depois tem que voltar para ti, o arroz nós conseguimos enquadrar aqui no Brasil, né, Giovanni, no ABC, no Programa de Agricultura de Baixo Carbono, conseguimos enquadrar o arroz via sistema. O sistema agrícola ganadeiro de arroz com pasturas. E dependendo do desenho, ou de arroz com cobertura vegetal, ou arroz com trigo, ou arroz com aveia, arroz com alguma coisa que a drenagem permita, arroz com soja, no sentido de o tipo de rotação, 3 cortes, 2 anos, 4 anos, 50% adiantado em preparo de verão, com sobressembra de ryegrass. Cada combinação de um grande módulo agrícola com arroz pode gerar um balanço negativo. Agora, a lavoura de arroz, em grande parte daquele ciclo, daquela cultura, daquele módulo que tem arroz, nos gera um balanço positivo. Mas ele, dentro de uma visão de sistema, ele pode ser incluído nisso.